Fala comigo, meus amigos. Mais um vídeo aí no canal Flabeno. Semana de luto, galera tá bolada, chateada aí com o que ocorreu aí nessa semana. Mas galera, antes, se inscreva no canal aí, ative o sino das notificações, curte os vídeos aí, ajude o canal Flabeno aí alcançar mais pessoas aí, né? Alcançar mais pessoas da nação rubro-negra, pessoas que gostam também de comentar sobre futebol, não necessariamente sendo rubro-negro. Mas enfim, galera, esperei aí passar, né, o domingo, né, o resto da segunda aí, para ver o que poderia acontecer e, de fato, o que esperávamos aconteceu, né? Renato Gaúcho não é mais técnico do Flamengo, mas antes de falar assim da saída do Renato Gaúcho, a gente começa a relembrar algumas coisas que nos avisava que algo ruim poderia vir a acontecer, né? Estávamos a 3 disputas de taças, né? Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro e Taça Libertadores. Porém, o Flamengo começou uma série de tropeços. Uma parte física, né? Muitos jogadores para o departamento médico, jogadores convocados pela seleção e até ali onde o Renato assumiu pós-Rogério, que o Mengão começou a golear o Mengão Malvadão, quando começou a perder esses jogadores para o departamento médico ou para a própria seleção, na hora que foi precisar daquele toque do Renato Gaúcho, né? Daquela do tatiquez dele, né? Do desenvolvimento futebolístico dele em atravessar determinados desafios táticos, foi onde ele começou a ficar perdido. Na hora que o Flamengo começou a precisar, né, do repertório a mais, infelizmente, com o tempo, com os jogos, nos foi mostrando que o Flamengo estava na mão de uma pessoa limitada, de um técnico limitado. Pô, Beno, mas agora é fácil falar. Então, eu particularmente não estou aqui para falar assim, essa culpa eu não carrego. Que de fato, quando o Renato Gaúcho assumiu o Flamengo, eu particularmente não queria muito não. Por quê? Porque os anos dele, os últimos anos dele no Grêmio foram péssimos. Isso não o credenciava a assumir um time de mais de 200 milhões de reais, no qual ele falou que era obrigação de ganhar. Gente, tá no YouTube, tá em qualquer lugar que vocês procurarem, tem ele falando, né? Ele cutucou muito o Jorge Jesus, né? Até ele tomar uma sacolada de 5-0 no Maracanã, uma humilhação numa semifinal de Libertadores. E aí a gente começa a refletir, né? Foi digamos assim, um apavoramento da diretoria. Tem um custo-benefício, pô, o Renato tá ali na praia, estão precisando de um cara, porque boa parte da torcida também queria, né? Então foram ali, fecharam o contrato com ele e ele deixou a galera jogar. Embora o seu jogo de estreia, vocês vão lembrar, hein? Vocês vão lembrar, o jogo de estreia do Renato Gaúcho foi um jogo horrível, porque teve dedo dele. O que ele fez? Fez o golzinho lá com o Michael, fechou o time atrás, porque estava com medo de perder na estreia. Depois ele deixou a galera jogar, galera motivada, um técnico novo. Por quê? Segundo os bastidores, não necessariamente os jogadores, mas não tinha mais clima e nem química para o Rogério Ceni continuar no Flamengo. Tava na cara. Agora, assim, eu não tô aqui falando que eu criticava o Rogério Ceni, que eu falava que ele tinha que sair. De forma alguma. Não falava isso não, porque eu via que era um cara que estava ali tentando trazer algo novo. Porém, não estava dando certo. E aconteceu de demiti-lo. Porém, não teve um planejamento para colocar um cara para substituir, um cara melhor que ele. Colocaram um cara pior. E as pessoas achavam que era melhor. Então, o preço foi pago aí, galera. Todo o planejamento, né? O Flamengo disputou praticamente as 3 competições, né? A gente pode falar que não disputou, que disputou. Chegou na semifinal da Copa do Brasil, perdeu a Libertadores e perdeu também, a gente pode falar que já perdeu, né? O Campeonato Brasileiro. Se o Flamengo perder amanhã contra o Ceará,
o Galo já é praticamente já campeão matematicamente. Então, a gente possa refletir também nessa questão do patamar que a gente alcançou, né? Agora é hora de botar os pés no chão e torcer para que essa diretoria, para que essa presidência atual do Flamengo aí faça uma reformulação de fato, né? Corrija todos os seus erros, todos as suas precipitações, porque quem paga o pato é a torcida, né? Embora o Flamengo é um time de massa, a opinião da torcida ela prevalece muito nas decisões da diretoria, né? E então assim, que possamos refletir aí, galera. 2022, 2021, né, foi um ano que o Flamengo disputou, mas no final das contas não entregou nenhum título de expressão. O Flamengo tem a sua mania, independente de ter um ótimo elenco, um elenco médio, de consagrar, eu sempre falo isso, consagrar jogadores ruins, consagrar técnicos ruins e consagrar times ruins. O time do Palmeiras não é um time ruim, mas é um time que não vinha bem e o futebol do Flamengo é muito melhor que o futebol do Palmeiras. O técnico do Palmeiras, o cara tava à beira aí de ser demitido, a torcida tava vaiando, já não queria mais o cara. Aí o cara do nada vai lá, bola uma estratégia contra o Atlético Mineiro, aí veio jogar contra o Flamengo na posição de estrategista. Que estrategista que só sabe jogar por uma bola. Obviamente ele teve sim sua parcela de inteligência, de estratégia. Mas assim, o cara tinha uma estratégia, era o quê? Era fazer um gol contra o Flamengo e fechar o time, fechar a casinha. O cara fez uma linha de 5 lá na zaga. O Gustavo Gomes jogou de lateral, para vocês terem uma ideia. Então assim, qual que era a estratégia do Flamengo contra o Palmeiras? Nenhuma. Que é o que já estava acontecendo. O Flamengo não tinha um repertório. Nem sempre o time titular, a base do Flamengo formada por Jorge Jesus, que era a maioria dos jogadores, nem sempre eles iriam ter o lampejo dos momentos que eles jogavam quando tinha Jorge Jesus ali na beirada do campo. Então assim, o preço foi pago, o Flamengo consagrou Abel Ferreira como bicampeão da Libertadores, parabéns para ele, mas não é um técnico excelente, pode ser um bom técnico. Consagrou Davidson, que é um cara que é meme, cara, de internet. É um cara muito zoado, é um cara que, pô, não sabe. Olha, ele quase perdeu o gol, cara a cara com o goleiro. Então, assim, às vezes você que não é flamenguista vai até achar engraçado, né? A gente comentar essas coisas, mas não comecei a ver futebol ontem, não. Já tem já muitos anos que eu acompanho futebol. Eu também não sou criança, não. Eu sou um cara já bem vivido, acompanho futebol, acompanho todos os jogos e eu posso então ter uma opinião formada. E não é só de agora, não. O Flamengo consagrou até Chapecoense, gente. Então, assim, Grêmio, time praticamente rebaixado. Gente, olha só, para vocês terem uma ideia, o Grêmio, com um jogador a menos, empatou o jogo contra o Flamengo, né? Quase virou e depois perdeu para o País 3-1. Bahia afundou o Grêmio. Então, assim, é por isso que às vezes eu entro nessa tecla, né, de falar: o Flamengo adora consagrar time ruim, atacante ruim e jogador ruim. Quer mais um exemplo? O Yuri Alberto, no primeiro turno, o Flamengo vindo numa sequência avassaladora. O Internacional mete 4-0 no Flamengo, 3 gols do Yuri Alberto. O cara tava 9 jogos sem fazer gol. Então, assim, para não ficar maçante, eu não vou ficar fazendo as retrospectivas, não. Mas é para você ter uma noção de como foi este ano, né? De muitos altos e muitos baixos, digamos assim, né? Altos e baixos, então. Então, possamos refletir aí, galera, botar os pés no chão aí e pensar que essa diretoria ela precisa ser reformulada. A diretoria do futebol, a comissão técnica, o departamento médico do Flamengo. Se quiser ser campeão em 2022, ter comentado com os meus amigos aí, né, que gostam de debater um futebol. Não adianta você chegar lá e pagar 14 milhões, que seja, em Thiago Maia.
pega 14 milhões e investe um técnico. No salário, no anual, obviamente, né? Não vale a pena vocês contratarem jogadores excelentes se não tem um técnico à altura dos jogadores. Então, fica aí a dica aí de um torcedor, uma opinião de um torcedor aí que nem sempre aparece aí no YouTube, mas estou aí para poder expressar minha opinião e continuar o projeto do canal, né? E, enfim, né? Não deu certo, o Renato Gaúcho foi demitido hoje. A gente já sabia que teria essa reunião com ele na segunda-feira. E eu já, na minha cabeça, já imaginava que realmente não tinha clima para ele ficar. Como é que ele ia vir aqui no Maracanã jogar contra o Ceará com 40 mil pessoas gritando na cabeça dele? Não tinha clima nenhum. Posso falar que dessa vez a diretoria acertou. E vamos aguardar, né? O que nos espera aí. O ano praticamente já acabou. Já vamos ter um monte de jogador poupado, departamento médico de novo. E sobre o Andrés Pereira, o cara estava jogando muito bem, cara. Tava tendo visão de jogo e estava conseguindo dar passe, dar assistência, que não foram aproveitadas em gols. Se você for analisar o jogo, né, assistir uma reprise do jogo, dos melhores momentos, você vê que o Andrés Pereira está participando de um monte. Um cara muito bem posicionado. É de formação europeia mesmo, de fato. Porém, a displicência dele acabou entregando todo o planejamento, né? O Flamengo foi mal no primeiro tempo, mas no segundo tempo o Flamengo estava bem. Aí o Flamengo empata no segundo tempo, fechou 90 minutos. Vamos supor que não parasse nos 90 minutos. Vamos supor que o jogo fosse até 100 minutos, mais 10 minutos ali. O Flamengo poderia até ter virado esse jogo. O Michael, ele nos mostrou que ele é um cara muito bom, um cara esforçado, mas esse jogo para ele é um jogo pesado, não adianta. Cara a cara com o goleiro, é muito difícil dele fazer esse gol. A gente vai esperar dele lampejos também, força de vontade, mas a gente não pode esperar que ele vai ser um craque que vai decidir em final de Libertadores. O Gabigol decidiu, ele fez o gol do empate. Agora o Andrés Pereira vacilou na prorrogação. Fala pra mim um time que consegue virar em prorrogação, gente. Depois de 90 minutos jogado. É muito difícil. Um pênalti ali era vantagem para os dois times. É evidente que o Flamengo precisava fazer o seu primeiro gol, mas acabou tomando. Por uma falha grotesca, uma displicência do Andrés Pereira, que todo jogador, né, é sujeito a fazer uma falha dessa, ter uma falha dessa. Goleiro, o Hugo Neneca entregou um gol, né, que custou uma Copa do Brasil, e a gente pode citar vários. E o maior torneio, né, que é a Libertadores, que a gente poderia ser tricampeão, está agora aqui fazendo um vídeo bem mais entusiasmado. Infelizmente não tem, porque por uma displicência de um jogador nós acabamos entregando o título para o Palmeiras e consagrando o Davidson, que é um dos piores jogadores. Eu não sei nem o que ele faz no Palmeiras, mas agora ele acabou justificando, porque teve uma oportunidade, quase perdeu o gol, mas a bola entrou e se consagrou. Então bola para frente, independente da circunstância, das derrotas, das vergonhas, das flamengadas. Isso aqui é Flamengo. Permanecemos Flamengo, os jogadores vêm e vão, e nós estamos aqui, empurrando o time, torcendo. Já passamos coisas piores, vexames piores. Não vou te falar que foi um vexame, porque chegamos na final de Libertadores. Vexame para mim é sair lá na fase de grupo com o time que a gente tem. E a gente já saiu em fase de grupo já como um dos favoritos, e nós rodamos em fase de grupo, na época do Zé Ricardo. Matheus Salve, se vocês forem lembrar aí. Então, galera, vamos pra frente. Outra coisa, acho legal o Andrés Pereira chegar ali, né, falando que vai reconquistar a torcida. Ele sabe que a torcida ficou chateada, ficou pé da vida com ele. Porém, vocês iam perdoar se fosse o Rodinei? Vou falar nós aqui, não vou generalizar. Nós iríamos perdoar se fosse o René, o Rodinei ou o Hugo Neneca?
O Diego Ribas, né? Tá sendo criticado aí. O Andrés Pereira, ele não merecia ter passado por isso. Mas por uma falta de confiança, uma displicência, aconteceu, falhou. Né? Então, galera, para o vídeo não ficar maçante, eu vou desligar aqui. Mas fica aí meu registro aí sobre, né, o que aconteceu aí sobre essa Libertadores, né? A derrota do Flamengo aí. Assim, derrota em partes, né? O Flamengo perde uma final de Libertadores invicto, porque o gol de o outro gol foi a partir da fase de prorrogação, né, os 30 minutos pós 90. Mas vamos que vamos, galera. Isso aqui é Flamengo. Vamos questionar, vamos elogiar quando preciso e vamos criticar quando for preciso também. Porque se a gente não criticar, relaxam e acabam cruzeirando. Beleza? Fique com Deus aí. Se inscreva no canal Flamengo, dá essa moral aí. A gente fez um react no jogo da final, né? Poderia ter sido diferente, mas vamos que vamos. Fique com Deus aí, galera. Se inscreva no canal Flabeno. Tamo junto.